Durante meses, uma pergunta da política de Criciúma irradiou pelo resto do estado. Será que o Guide vai? No Cabeça de Política dessa semana, a gente ouve o deputado federal licenciado, secretário estadual do Meio Ambiente e pré-candidato a prefeito de Criciúma, Ricardo Guide, agora no PL, e ele nos conta por que é que ele foi. Ricardo Guide, primeira vez aqui no Cabeça de Político, muito obrigado pela presença. E eu queria dizer, deputado federal licenciado, secretário estadual de Meio Ambiente e pré-candidato a prefeito de Criciúma. Qual das três funções está dando mais trabalho? Bom, antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade de falar contigo aqui, de poder participar de um Cabeça de Político. E são três atribuições que, claro, exigem muito trabalho, muita dedicação, mas ao longo da minha vida eu sempre trabalhei muito. Desde muito jovem, lá com 14, 15 anos, eu já me envolvia nos trabalhos, nos nossos negócios, né? E então não é novidade para mim ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, finais de semana. Me sinto realizado trabalhando e hoje, claro, a principal atribuição é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Mas sempre que possível, a gente está lá na pré-campanha em Criciúma, participando de eventos importantes, né, reunindo o partido. E claro que também tem o tempo que a gente tem que se dedicar ao mandato de deputado federal. Mesmo licenciado, a gente vem dando atendimento aí a muitas lideranças por todo o estado de Santa Catarina. Eu queria começar falando pela Secretaria, porque é uma novidade na máquina introduzida na gestão Jorginho Melo. O governador deu status de Secretaria de Estado para o Meio Ambiente, sempre foi uma Secretaria Executiva, depois perdeu esse status, virou diretoria, e agora é uma Secretaria de Estado. Mas ainda o IMA às vezes aparece mais do que a Secretaria. O momento que a gente está vivendo, a gente olha para o Rio Grande do Sul, toda a questão das mudanças climáticas, como é que está sendo a estruturação dessa Secretaria? Olha, a gente tem que parabenizar a iniciativa do governador Jorginho Melo de criar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, uma pauta importantíssima, né, uma pauta do momento com muito futuro pela frente. É claro que o IMA já tem muitos e muitos anos, né, então é uma estrutura muito maior, mas nós estamos estruturando a Secretaria com pessoal bastante qualificado, muitos técnicos nas mais variadas áreas, e a gente vem trabalhando muito. A questão das mudanças climáticas é algo que nos preocupa muito. Inclusive, nós vamos estar promovendo palestras e workshops com as associações dos municípios, que iniciaremos aí nas próximas semanas, preparando, né, os municípios, dando as condições necessárias para montar planos de trabalho, a prevenção e a preocupação com as mudanças climáticas. Vocês vão atuar em conjunto com a Defesa Civil nessa pauta? Também eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala em defesa civil, e hoje mudou o termo, é proteção e defesa civil, porque a verdadeira defesa civil do cidadão é a prevenção, né? Então, sem dúvida nenhuma, o meio ambiente tem muita similaridade e muito que conversar e trabalhar em conjunto quando se fala na pauta dos eventos climáticos. O senhor assumiu ano passado e vai ter que deixar no início de junho agora a Secretaria para poder concorrer a prefeito de Criciúma. Que legado que o senhor deixa dessa Secretaria? Olha, é o início da Secretaria, então montamos um corpo técnico bastante qualificado, trabalhamos em conjunto com o IMA, para aumentar o quadro de funcionários, principalmente para dar agilidade ao licenciamento ambiental, às outorgas hídricas, né? Estamos, novos funcionários, seja por concurso, muito mais de 50 serão chamados, estão sendo chamados, aliás, e mais de 100 de maneira contrato temporário de trabalho, para que a gente possa, em 2 anos, eliminar essas filas, eliminar não, mas diminuir a fila do licenciamento ambiental e das outorgas, que hoje variam em cerca de 1 ano, e a gente espera que com esse trabalho realizado, daqui a 2 anos a gente tem um prazo médio de 60 dias. Isso vai dar uma injeção de recursos no Estado muito grande. Tem muitos investimentos travados por conta disso, cerca de 20 bilhões de reais. Isso vai gerar cerca de 60 mil empregos no nosso Estado e dá um retorno mensal a Santa Catarina através de impostos de cerca de 1 bilhão de reais. Então é algo que a gente vem trabalhando muito e que espera ver acontecendo o mais breve possível. Outra questão importante é o Santa Catarina Mais Verde, que a gente está implementando, que é um pagamento por serviços ambientais, onde a gente vai remunerar o pequeno produtor rural, o pequeno agricultor que preserva as suas nascentes, que cuida dos seus cursos d'água, né? E a ideia é remunerar com créditos de carbono dos nossos parques. A gente tem dezenas de milhares de hectares de parques
né? Estamos em processo de certificação. Essa questão de crédito de carbono está muito em evidência no mundo inteiro e é uma oportunidade grande de ser explorada, mas muita gente ainda não entendeu o espírito da coisa. Como é que o senhor explica isso? Já se fala muito em crédito de carbono há muitos e muitos anos, mas pouca gente consegue implementar. E nós estamos num processo de certificação dos nossos parques, né? Iniciando esse processo para gerar créditos de carbono que possam ser usados no pagamento dos serviços ambientais. Então, é algo bastante complexo, né? Mas a gente já está encaminhando. Se esse dinheiro entrar em Santa Catarina, para Santa Catarina preservar as suas matas. Só faz sentido, né, se esse recurso que vem dos nossos parques sejam usados também para preservação ambiental, para os cuidados com o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho de clima. Como é que está o clima lá em Criciúma para a eleição? O clima tá bom, tá muito bom. Por onde eu tenho circulado, a recepção do povo criciumense tem sido muito positiva. Inclusive por conta disso que já logo após a eleição do deputado federal, a gente direcionou que estaria num projeto como pré-candidato a prefeito de Criciúma, porque o povo criciumense tem nos pedido, nos estimulado e nos cobrado para encarar esse desafio. Secretário, o senhor fez um dos movimentos mais ousados da reta final da janela partidária, que foi essa mudança do PSD para o PL, em busca de uma garantia de ser candidato, que lhe foi dada pelo governador Jorginho Melo. Em que momento para o senhor ficou claro, não vou conseguir ser candidato pelo PSD, vou ter que mudar de partido? Bom, a nossa pré-candidatura nasceu da vontade do povo criciumense. O partido, a nível estadual, tinha entendido, tinha a convicção que tinha um projeto melhor para Criciúma. E eu trabalhei muito para ser o candidato do partido que eu estava. Inclusive, foi feito um acordo que o candidato seria definido por meio de pesquisa. Isso lá no ano passado ainda. Esse acordo previa que essa pesquisa seria realizada entre fevereiro e março. Foi chegando o prazo e foi se jogando isso para frente, né? E o partido deixava bem claro, em manifestações, no evento partidário que ocorreu regional do PSD lá em Criciúma, né, o partido deixou bem claro que tinha convicção que o projeto era outro. Eu não fiquei sem alternativa, por mais que eu trabalhei para ficar, né? E após eu fazer a mudança, o mais interessante é que 15 dias depois, essa dita convicção que o outro projeto era melhor já caiu por terra e foi mudado o projeto. Houve uma conversa muito forte sobre pesquisa, vai ser pesquisa, é uma pesquisa assim, uma pesquisa assim, e no final a candidatura do Aurélio Silveira foi retirada por conta, e a justificativa foi as pesquisas. O senhor acha que o PSD errou? Eu acredito que sim, eu acho que a troca de candidato, né, deixa bem claro isso. O senhor, várias vezes, quando ainda estava no PSD e dizia que queria ser candidato pelo PSD, o senhor dizia que tinha o acordo com o presidente nacional, Gilberto Kassab, de que seria feita a pesquisa ainda dentro do prazo de troca de partidos. O senhor sai chateado com o Kassab nessa questão? Não, de maneira alguma, né? Esse acordo nasceu aqui no estado, com as principais lideranças aqui de Santa Catarina e logo no segundo momento já foi chancelado pelo presidente Kassab, pelo líder da bancada, o deputado Antônio Brito, né? O partido entendeu num outro momento que seria melhor insistir naquele projeto e eu fui procurar o meu caminho, porque eu sempre ouvi lá em casa com meu pai que o político tem que fazer a vontade do eleitor. E a vontade do eleitor era me ver na urna. E por conta disso eu escolhi um outro caminho para poder seguir a vontade do eleitor criciumense e garantir uma pré-candidatura. E com o deputado estadual Júlio Garcia, que é o grande estrategista do PSD, ficou alguma mágoa? Não, de maneira alguma. A entrada do prefeito Clédio Salvar no partido, ainda no ano passado, quando ele entrou, o que o senhor sentiu? Sentiu que ia prejudicar a sua pré-candidatura? Olha, na verdade, eu era presidente municipal do partido, era vice-presidente estadual, né, o único deputado federal reeleito pelo PSD catarinense, e eu fiquei sabendo que ele iria entrar ao partido pela imprensa, algo muito estranho, né? Depois a filiação dele foi feita num dia que eu não estava na cidade. Então ali já parecia que teríamos problemas pela frente. Nunca houve uma tentativa de conversa para convencer Clésio de que o seu nome era mais forte, mais leve para fazer a candidatura? Olha, eu acho que o acordo que o candidato seria definido por pesquisa era uma bela tentativa de solução do problema, né? Clésio... Infelizmente, a partir depois, esse acordo aí perdeu a sua essência. O Clédio Salvar chegou a dizer para o senhor em algum momento por que não queria que fosse candidato? Não. Nunca? Ele tinha a preferência dele, né? A gente respeita também. Como é que tu avalia a gestão do Clédio? Tem pontos positivos, mas acho que muita coisa a gente pode melhorar. Algum ponto específico?
Não, nas mais variadas áreas, né? A gente quer fazer uma gestão ouvindo a população criciumense de maneira mais humanizada, implementar, pensar em Criciúma no futuro, né? Nos próximos 20, 30, 50 anos. Eu acho que isso a gente vai trabalhar caso tenha a alegria de vencer a eleição. O adversário é o Vaguinho ou é o Clésio? Não, meu adversário é o Vaguinho, né? Como é que está a questão do vice? Né? Teve a filiação de última hora também do Acélio Casagrande, que também que fazia parte, não do PSD, mas do governo de Clésio Salvaro, secretário de Saúde, e tem conversas com outros partidos. Como é que a ideia é ter chapa pura ou a ideia é buscar uma composição? Olha, nós temos conversado com outros partidos, né, com destaque ao Progressistas e ao MDB. E lá tem vários bons nomes, né, com intenção, colocando seu nome à disposição. No MDB eu posso destacar o vereador Paulo Ferrarese, também o ex-candidato a prefeito, Aníbal Dário. No PP também tem nomes importantes, como o ex-vereador, aliás, como o vereador Júlio Kaminski, o ex-vereador Miguel Pierini, o próprio ex-prefeito Anderley Antonelli tem colocado o nome à disposição. E a gente pode, ele está no Progressistas, filiou perto da Janela, né? Uhum. E inclusive dentro do PL, a gente tem bons nomes, né? Destacar o próprio Acélio Casagrande, ex-deputado federal e ex-secretário de Estado da Saúde, o próprio ex-deputado estadual Cleiton Salvaro. Então a gente tem aí um leque de alternativas com nomes bastante qualificados e eu tenho certeza que a gente vai montar uma chapa forte, uma chapa ouvindo o povo criciumense. Esses dias eu brinquei numa live que um bolsonarista radical de Criciúma, ligado ao Gessé ou a Júlia Zanata, que tem essa expressão mais ideológica, se eu ouvisse falar em chapa pura do PL ano passado, e ele ia pensar numa coisa, daí ele ia vendo agora Ricardo Guide, Acélio Casagrande, essas opções com uma cara mais de política, um pouco mais tradicional, mais moderada, talvez se surpreendesse. Que recado, como é que tu vai se posicionar diante desse eleitorado que espera um bolsonarismo um pouco mais fanático? A gente está montando a chapa ouvindo a população e, claro, as lideranças também, né? O deputado Gessé, a deputada Júlia, o deputado Daniel estão muito afinados ao nosso projeto e eu tenho certeza aí que a gente vai achar a melhor dupla para enfrentar esse pleito que está chegando. Uma coisa muito interessante na tua trajetória, que é ser filho do Altair Guide, que foi um prefeito que marcou época em Criciúma. É uma responsabilidade a mais? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Se hoje eu estou na política, é porque eu cresci vendo o trabalho do meu pai, né? O ex-prefeito Altair Guide, que foi prefeito por 10 anos da cidade, num momento que não existia a reeleição, e a gente vê que Criciúma foi muito moldada naqueles 10 anos, né? Então eu cresci ouvindo as pessoas falando bem do trabalho dele e como foi importante para Criciúma o trabalho que ele fez. E cresci também aprendendo com ele no dia a dia. Eu sempre gostei muito de acompanhar ele na prefeitura, na visita às obras, na visita às comunidades. Então acredito que eu aprendi muito com ele e muito que eu aprendi com ele é pensar o futuro da cidade. Criciúma rivalizava com Tubarão, né, quando ele foi prefeito, a condição de cidade polo do sul do estado. E ele pensou aonde que Criciúma precisaria chegar. Criciúma era uma cidade de mineração, né? E é sabido que cidades que têm como base principal a mineração muitas vezes se tornam cidades fantasmas, ou pelo menos diminuem, né? Então tinha que se preocupar na Criciúma do futuro. E a Criciúma do futuro precisava trazer novas empresas, novos negócios, trabalhar a condição de cidade polo para ser um polo de serviços. E claro que isso a gente vai querer se inspirar naquele modelo, no trabalho que ele realizou, né? Fazer obras bem feitas, obras que durem, né? E isso, claro, é um compromisso, mas é uma oportunidade muito boa também, foi de aprendizado. Então, sem dúvida nenhuma, é motivo de orgulho, de admiração, todo o trabalho que ele realizou, e a gente tem um espelho, o trabalho que ele fez ao longo dos seus 10 anos como prefeito. Interessante, o senhor fala da busca da Criciúma do futuro, naquele momento se buscou a Criciúma do futuro. Qual é a Criciúma do futuro que o senhor vê nesse momento? Porque a gente fala, Criciúma é uma cidade que não está crescendo num ritmo de outras regiões do estado, inclusive em termos de população foi ultrapassada por outras cidades, hoje está na 7ª maior cidade do estado segundo o IBGE. O que Criciúma pode projetar? Qual é o que vai buscar para dar esse outro salto? Criciúma já foi a 4ª cidade do estado, né, naquele período, hoje é a 7ª, né? Na questão de movimento econômico, já, que também era a 4ª, hoje está por volta aí da 10ª. Então é algo que a gente tem que preocupar muito e eu vejo como fundamental a parceria com o governador Jorginho Melo nesse processo. O governador tem um compromisso e um carinho muito forte por Criciúma e pela região sul, né? E a gente espera, na condição de prefeito, caso a população
criciumense assim entenda, ter uma relação muito estreita com o governo do estado. Isso é fundamental para trazer tanto investimentos públicos importantes para obras estruturantes que a gente espera poder realizar na nossa cidade, como também ajudar a atrair investimentos privados, tão necessário para ver a economia da cidade crescer, né, e com isso trazer desenvolvimento e qualidade de vida para a nossa gente. Buscar uma nova matriz econômica também importa? Olha, eu vejo com muito bons olhos a questão da inovação, né? A gente tem que trabalhar com indústrias limpas, né? Então, acho que o setor de tecnologia é fundamental e tem projetos interessantes já acontecendo, iniciando na cidade, né? Parcerias com a Unesc, com a SAT, que estão trabalhando nessa área, mas a gente tem que se preocupar com novos negócios. E para isso, inclusive, a gente está contratando via secretaria agora o plano da transição energética justa do carvão catarinense, pensando novos modelos de negócios, pensando no futuro de Criciúma e de toda a região sul do estado. Quando tu assumiu a vaga de Secretaria de Meio Ambiente, também se licenciou da Câmara dos Deputados, onde estava no PSD e o PSD estava na base do governo Lula, está. Então tinha uma cobrança, vai votar como cada projeto. Foi um alívio sair da Câmara naquele momento? Eu acho que foi uma oportunidade, né? Eu vim da iniciativa privada, onde eu trabalhei até os meus 36 anos de idade. Aos 36 eu fui candidato a deputado estadual, me elegi com uma boa votação. Isso me credenciou já a pensar num salto para deputado federal em 2018. Né? Me elegi numa eleição bastante apertada, né? Mas consegui em 2022 uma reeleição. Né? No momento dos 16 deputados federais, somente 8 se reelegeram. E desses 8, somente 3 aumentaram as suas votações, e eu tive a alegria de ser um deles. Acho que foi uma oportunidade de trabalhar pela nossa região, né? A lei da transição energética justa é fundamental para o sul de Santa Catarina, mas também é muito importante para o país, porque a usina termoelétrica garante a segurança energética do nosso país. E dentre as termoelétricas, a mais barata é a movida a carvão. Então você vê que tive uma oportunidade... A questão ambiental que justamente pega na sua secretaria. Sim, esse é o desafio. A transição tem que ser feita com toda certeza, mas tem que ser feita de maneira justa. Então, por isso que a gente prevê em lei até o ano de 2040 que a gente possa neutralizar as emissões de carbono. Mas é importante que nesse período a gente consiga desenvolver novos negócios para garantir a economia do Sul, e o setor hoje representa 15% do PIB, mas principalmente para garantir os empregos. O fim abrupto ia condenar toda a região. Condenaria a região, o povo do sul do estado, né? Seriam 20 mil empregos, o que representa aí o sustento de cerca de 100 mil pessoas. Então é claro que a prioridade, a gente tem que cuidar do meio ambiente, e o plano prevê isso, mas nós temos que garantir o emprego, né, a questão social, que é fundamental, e também a questão econômica, senão a região acaba empobrecendo muito. Mas o senhor pegou esse segundo mandato, essa contradição com o seu partido apoiando o governo Lula e o senhor ser cobrado ao votar nesses projetos. Como é que... Exatamente, foi um momento bastante desconfortável, porque no primeiro eu votei no presidente Bolsonaro nas duas eleições. No mandato anterior eu fui base do presidente Bolsonaro e o partido inclusive também foi. E com a mudança de presidente, o PSD ingressou à base do governo Lula, algo que me deixou bastante desconfortável. Inclusive, nos meses que eu estive em Brasília, eu votei aí na grande maioria dos projetos, aí mais de 90%, junto com a oposição, porque eu não concordo com a forma que o presidente atual vem encaminhando as questões, principalmente econômicas, mas também muitas outras questões que envolvem a administração federal. Uma das questões que gerava dúvidas sobre a tua mudança de partido era a possibilidade de se mandato ser questionado na justiça por infidelidade partidária, por mudar fora da janela para a mudança de partido de deputados federais. Como é que está essa questão? Foi judicializado? Alguém já pediu o seu mandato? O senhor vai estar seguro para voltar para a Câmara agora em junho? Olha, em relação a isso, eu pensei principalmente em fazer a vontade do povo criciumense, que queria muito essa candidatura. Então eu encarei esse caminho e vou enfrentar o que vier pela frente para fazer a vontade do eleitor criciumense. Mas até agora não foi judicializada. Nem o PSD, nem o suplente? Não, o primeiro suplente não teve interesse, né, e o PSD nacional também falou que não entraria. Como o senhor está se sentindo, como é que o senhor começou sua carreira no PPS, que virou Cidadania, que era um partido pequeno, tinha sua liderança, a liderança da Carmen Zanotto, a liderança do seu pai, mas não era um partido estadualizado que disputava um projeto de poder. Aí o senhor foi para o PSD, e o PSD é o herdeiro do antigo PFL, né, em Santa Catarina, um partido muito, muito forte, o partido das tramas,
partido que governava o Estado, inclusive com Raimundo Colombo, a época que o senhor entrou no partido. E agora o senhor está no PL. Que diferença que é estar... já consegue notar a diferença do dia a dia? Como é que é dos dois partidos tão diferentes? Olha, eu não, aqui em Santa Catarina não vejo tantas diferenças entre o PSD e o PL. Tenho sido muito bem recebido no sul do estado, no estado de Santa Catarina, por onde tenho passado, né, dentro do novo partido. Estou muito feliz com a troca. O povo criciumense também manifesta muito favorável a essa troca. Então, acho que a gente tem um futuro aí muito bom pela frente. Bom, deputado, secretário, pré-candidato a prefeito, obrigado pela participação no Cabeça de Político, boa sorte na eleição e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pierre, a oportunidade de conversar mais uma vez com vocês, né, e agradeço, só tenho a agradecer essa oportunidade.